Bom dia, graça e paz. Estamos aqui, Bíblia Aberta, podcast, para falar sobre um personagem bíblico muito interessante que é a Esther. Meu nome é Juliana e estou aqui com a missionária Mônica para a gente estudar um pouco e falar um pouco sobre esse personagem tão interessante. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa manhã, participando do Bíblia Aberta, para falar um pouquinho dessa personagem que traz nos nossos corações um aprendizado, uma interpretação que nos ensina a como nós devemos nos posicionar como mulheres, nos dias de hoje, relembrando um pouquinho da história de Esther lá atrás, nos tempos antigos. Nós vamos ver aqui no livro do capítulo 1 de Esther, quando vai falar acerca do banquete que o rei Assuero prepara, e a gente vai começar a desvendar um pouquinho essa história com o posicionamento de Vasti, da rainha Vasti, Então, vou deixar aqui no capítulo 1, no verso 10, que vai dizer assim: E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Batista, Arbona, Bigatá, Abagtá, Zerate, Cárcaras, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para amostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pelas mãos dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. No 14 vai dizer assim: E aos mais chegados a ele eram Cársena, Setá, Adamita, Tarsis, Meres, Merzanã, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e dos Medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Uma mulher que foi chamada para se apresentar diante do rei, mas ali ela é induzida, pelos eunucos, pelo aqueles que estavam ao seu redor, a não se apresentar. Ela indagou que o rei estava alterado, embriagado, então ela não quis ali se expor e não quis se apresentar. E isso trouxe uma consequência, toda uma consequência na vida de Vasti, por causa dessa recusa dela se apresentar diante do rei. E essa recusa vai trazer ali uma série de consequências, que é onde vai ser colocada ali a sua permanência como rainha, Ela é retirada do seu reinado e daí por diante é onde começa a entrar toda uma trajetória de preparação, de procura por uma nova rainha, que aí a gente vai começar a ver essa procura, como que vai ser essa procura e como que Esther vai chegar a essa posição de rainha, e uma rainha muito bem sucedida, Porque quando um posicionamento nosso errado, ele traz na nossa vida, ele gera na nossa vida um eixo, uma cachoeira de consequências. Então, por um posicionamento errado, a Vasti vai deixar aí de ser rainha e vai perder o seu posto por uma pessoa, uma jovem, que vai dizer que é órfã,
né? Uma jovem órfã, uma jovem que estava ali exilada naquele lugar, naquela cidade, e vai ali assumir todo um reinado ao lado ali de Assuero. É verdade. E no capítulo 2, né, fala sobre isso. Diz que algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes com a Vasti, ele se lembrou dela, né, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. E aí ele tinha conselheiros, pessoas ao seu redor. E essas pessoas vão então falar com ele que está na hora de ter uma nova rainha. E aqui eu já começo a pensar também, trazendo para os dias de hoje, quem são as pessoas que estão nos aconselhando? Será que são pessoas que têm uma sabedoria para estarem nos aconselhando? Será que essas pessoas têm discernimento, né, da vida? E será que nós estamos cercados de boas pessoas? Será que temos escolhido estar num círculo de amizade que vão nos levar a ter boas escolhas? Eu acredito que esses conselheiros, essas pessoas, deram um bom conselho ao rei, porque afinal um rei precisa de uma rainha, né? E quando eles mandam cartas, né, para toda a província, para todos os lugares, e ali mulheres virgens são levadas para fazer uma seleção. Talvez nem todas estivessem com essa boa vontade de ir. Talvez nem todas tinham o desejo de ser rainha, né? Embora seja um cargo assim que a gente pensa, nossa, ser rainha. Mas eu acredito que nem todas estavam nesse mesmo desejo. E ali estava Esther, né? Estava ali Esther no meio de tudo aquilo. E eu penso assim, né, como já foi dito, Esther foi órfã, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e a gente vê também que Deus preparou um pai para ela, que ensinou tudo para ela, que ensinou o caminho certo onde ela deveria andar. Verdade. Todas as tradições, todos os costumes, mas também ser temente ao Deus, né, que os judeus serviam. E é muito interessante. E ela vai até essa seleção, e ali muito interessante ver que quando ela chega no local, várias pessoas já se agradam dela. E o responsável por ali, pelo harém, né, o Hegai, eu creio que Deus já toca nele e ele já sente de cara que Esther vai ser a rainha, porque ele já separa o melhor lugar para Esther, ele já separa as melhores condições para que Esther seja mesmo a pessoa escolhida pelo rei, né? O interessante nisso tudo é que, além disso, Esther, ela não revela ali a sua origem, a sua identidade, né? É mantida em segredo, ela não revela. E o que eu vejo nisso tudo, às vezes, vai ter cenários, vai ter locais que a nossa identidade, elas vão ser precisas, vai ser preciso ser mantidas em segredo. Sim. Né, para ser revelado no tempo certo, no momento certo. Porque se a gente for lá para o livro de Eclesiastes 3, que eu gosto muito, que vai dizer que há um tempo determinado para tudo, e eu tentei descobrir ainda um pouquinho qual será a idade que tinha Esther quando ela foi convocada para ser selecionada, mas a Bíblia não vai dizer. Alguns estudiosos ainda tentaram argumentar entre 15 e 17 anos,
outros colocaram a idade de 30, de 40, de 70, mas eu creio que ela tinha nessa proximidade aí de 17, 20 anos, porque a Bíblia vai dizer que ela era uma jovem, né? Então, quando diz jovem, quer dizer que ela era nova. E uma jovem provida, vai dizer que ela era provida de beleza. Então, o que eu puxo para os dias de hoje, né? Em cima disso daí, uma jovem provida de beleza, né? Nós sabemos que há vários tipos de beleza. Tem aquela beleza que ela né, vista aparente, mas também tem aquela beleza que ela é aquela beleza interior que você só descobre quando você senta, né, e conversa com a pessoa. Mas o mais interessante é que eles separaram ali um período de 12 meses para aquelas moças se prepararem, né? Ou seja, 6 meses tomando banho com especiarias, 6 meses se adornando, depois mais 6 meses se adornando, para aparecer diante do rei apresentável, né? Porque eu acredito que Estela tinha sua beleza assim um pouco diferente por ela ser judia. Ela não pertencia àquele lugar, né? Ela, como foi falado, ela foi criada como órfã pelo seu primo, ela não pertencia àquele lugar, mas só que Deus, quando ele tem um propósito, quando ele tem algo para tratar, para realizar, as coisas, ela anda de uma maneira que muitas das vezes a gente não compreende. E Esther ali com a sua beleza, e o interessante que qual o nome? Deixa eu lembrar aqui do que tratou dela. O Hegai. O Hegai. Ele dá um amparo totalmente a Esther assim de forma surreal. Porque depois que eles são preparados durante esse período, o rei pede, né? Elas são convocadas a se apresentar diante do rei. E quando elas são convocadas, elas têm que levar algo, né? Elas precisam escolher algo para se apresentar diante do rei com aquilo. E eu fiquei me perguntando o que seria, talvez, o que elas tivessem que apresentar. Eu não sei se era algo, né, que significasse para elas, mas só que Estela escolheu sem nada. Mas o Hegai, ela deixou na mão de Hegai, e Hegai escolheu o que ela deveria apresentar aí diante do rei. E ela foi assim, orientada de uma tal maneira, desde lá do seu primo até aquele que já estava dentro do palácio. Hegai, ele já fazia parte da corte real. Ele já estava no palácio. Então agora ela não está sendo mais instruída pelo primo. Agora ela está sendo instruída por um que vive, né, que mora dentro do palácio e conhece as regras. E ali ele está orientando ela, e eu acredito e vejo nisso daí o cuidado de Deus. Porque Deus, quando ele nos coloca num cenário, ele não nos deixa nesse cenário sozinho nem abandonado. Ele vai sempre colocar alguém para nos instruir, para nos orientar. Mas basta a gente ter a humildade que Esther teve. Estela não era uma pessoa arrogante, ela deu ouvido, né, para o que foi instruído, para o que foi orientado. E ele falava: Esther, faz dessa forma, se porta dessa forma. Tanto é que na hora dela se adornar, não é ela que escolhe, é ele que escolhe os adornos que ela vai usar. Eu acho isso muito interessante. Você tá num lugar e a pessoa olhar para você: calma aí, eu vou escolher o jeito que você vai se apresentar. Acho que ele já até sabia o gosto do rei. O gosto do rei. Então, eu vejo isso como um cuidado. E aí eu puxo lá para o livro de Salmos, que eu estava lendo hoje, interessante. Salmos 34, se eu não me engano, que vai dizer, quando diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E eu puxo isso como uma parte assim do quebra-cabeça. E o que eu entendi com isso? Que as aflições, elas são necessárias, elas vão vir. Isso não quer dizer que Deus vai nos isentar, vai nos tirar das aflições. Deus não tirou Esther dali, daquele meio. Mas ele esteve com Esther. Ele passou com Esther, né,
Ele orientou. Esther, ela foi orientada e ela foi conduzida, né, para ser a melhor. Sim, sim. E aí chegou o dia de se apresentar ao rei, né? E aí depois de 1 ano, 12 meses aí, elas foram apresentadas ao rei. E quando o rei bota o olho em Esther, nossa, eu fico imaginando o rei olhando para Esther assim, admirando o brilho de Esther. E é o brilho do Senhor que encanta o rei, que chama a atenção do rei. E por toda a obediência que ela teve, não só os costumes, mas o temor do Senhor, né? O temor pelo Senhor na vida de Esther. E aí sendo orientada pelo Hegai e sendo adornada com tudo que o rei gostaria de ver. Como já foi dito, né? Tudo há um propósito. E tudo que a gente faz com direcionamento, com aquele pensamento, assim, com aquela direção, eu não vou comprar algo para alguém que eu não saiba se essa pessoa vai gostar ou não. Verdade. Quando a gente vai comprar algo para o nosso esposo, para os nossos filhos, a gente pensa como que eles vão reagir. Como que eles vão reagir a isso? Será que eles vão gostar? E a proximidade, a intimidade e a busca todos os dias, a gente aprende com isso. A gente aprende o gosto, o que gosta de comer, o que gosta de beber, o que gosta de vestir. E também sabe que muitas das vezes a gente não vai conseguir escolher sozinho, né? Às vezes a gente vai precisar de ajuda. E ali Esther teve tudo isso, assim, Deus dispôs para Esther, preparou. Quando Esther falou, né, obedeceu e foi, Esther só foi. E Deus foi criando todo o ambiente, preparando tudo. E ali, quando o rei olha para Esther e se apaixona por Esther e fala, é essa que vai ser a rainha. E aí eu não sei quantas mais tinham, mas eu acredito que depois de Esther não entrou mais ninguém. É Esther e pronto. E a gente vê, né, como é a promessa e como são as coisas de Deus. No meio daquela multidão de mulheres, Esther, que estava ali, né, do povo judeu, que ninguém podia saber, foi escolhida pelo rei. E aí, a gente vai no decorrer do texto, né, quando chega no capítulo 3, antes, né, um pouco, capítulo 2, Mardoqueu descobre que existia uma conspiração contra o rei, e tudo isso, tanta gente para descobrir, logo Mardoqueu também foi descobrir essa conspiração, e ali creio que Deus, né, o levou a descobrir tudo isso, porque tudo tem um propósito. E ali foram descobertas conspirações que eram para a morte do rei, e chegou até aos ouvidos do rei, e aí foram averiguar, era tudo verdade, né? Os que fizeram, né, estavam conspirando foram mortos, e foi escrito lá no livro dos registros históricos. Então ficou gravado ali. E muitas das vezes a gente faz coisas e a gente não tem um reconhecimento na hora. E às vezes a gente até pensa assim, né? Para que eu fiz? Sei lá. Eu fiz, né? E aquela pessoa, nem um obrigado, nem um reconhecimento. Mas aqui também a gente começa a entender que a gente faz o que tem que fazer, entrega na mão de Deus e deixa fluir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Verdade. E às vezes não vai ser no mesmo momento que a gente quer, porque muitas das vezes a gente quer ali, agora, tem que ser rápido. Eu ouvi falando sobre... Hoje eu estava ouvindo
uma ilustração também falando sobre isso. Hoje a gente vive num mundo tão rápido que quando a internet fica girando ali para poder carregar, né, o vídeo, alguma coisa, a gente já está inquieto em 30 segundos. Ai, que demora. 30 segundos, dá nem 1 minuto, né? E às vezes a gente quer tudo para a hora, quer tudo para agora. E depois, assim, eu vejo a vida de Esther ali, eu creio que ela tinha, né, começou a trabalhar não, mas viver como rainha, e os costumes, e foram se passando os tempos, e eu creio que em tudo Deus já tinha um propósito. E Mardoqueu ali, ele, quando dá um tempo, Amã, ele planeja a morte dos judeus depois, né, e mais para frente, e Mardoqueu descobre que Amã tinha, né, avisado que ia exterminar todo o povo judeu, e ali ele se veste de saco, se humilha, e aí é o ponto crucial do livro de Esther, que aí ele se veste de panos de saco, chora amargamente, e ali ele fica perto do pátio, mas não pode entrar, e Esther vai pedir que os oficiais vão descobrir o porquê que o primo dela está daquele jeito. E aí é quando Mardoqueu fala para ela, e ela fica lá, né? Né? O que eu posso fazer? Se eu for até o rei, eu vou morrer. Né? O interessante, quando chega nesse ponto crucial, a gente para e pensa, né? Uma jovem, a gente não sabe aí, porque não vai relatar quantos anos se passaram, se foram anos, se foram meses, mas quando começa a acontecer aí toda essa perseguição contra o povo judeu, que Mardoqueu tenta ali avisar Esther, a contar, a explicar a Esther tudo o que estava acontecendo, que ela não sabia, né? Porque eu acredito que ela, como rainha, também ela era guardada ali de muitas coisas. E ela faz uma indagação, né? Como que eu vou me apresentar diante da presença do rei se tem 3 meses? Que ele não me convoca, que ele não me chama para estar diante dele, né? E a gente sabia que todo mundo que se apresentasse diante do rei sem ser chamado, ele era morto, né? Não importa o grau que a pessoa tivesse. A gente vai ver Vasti, ela se recusou de se apresentar. E Esther, se ela tivesse se apresentado fora do tempo, também teria acontecido a mesma coisa. Só que Mardoqueu, ele manda uma palavra bem dura para Esther. Pensa tu, né, que se os judeus forem exterminados, você vai ficar isenta. Ou seja, ele trouxe a memória de Esther, que por Esther estar ali como rainha, por Esther estar ali ao lado do rei, estar no palácio, ela não estava guardada. Ele trouxe a lembrança de Esther, a identidade dela que outrora foi escondida. Verdade. Era o momento da identidade dela ser revelada, era o momento dela trazer para fora aquilo que estava guardado, aquilo que precisava ser mostrado. Chegou o momento. E aí Esther faz aquela percepção, né? Convoca todos para fazer um jejum pela minha vida de 3 dias, que eu farei o mesmo. Olha que ousadia. Ela ali nesse ponto, ela se posicionou como uma verdadeira rainha e como uma verdadeira serva de Deus. E com uma sabedoria imensa e tremenda, porque sabedoria, a Bíblia vai dizer que se por um acaso nos faltar sabedoria, a gente devemos pedir a Deus. Sim. E naquele momento ela tem uma atitude que fala assim, não, então calma aí. O segredo, a resposta vai estar aqui. É na oração, é no jejum e vamos apregoar. E depois desses 3 dias, eu vou me apresentar diante do rei. E se eu tiver de morrer, eu morrerei. Porém, a minha parte eu vou fazer. Aí eu fico imaginando uma jovem pegando esse posicionamento. Quantos hoje teria essa coragem de falar por amor ao meu povo ou por amor à minha família? Porque eu vou puxar um pouquinho para esse lado, né? Por amor à minha família,
se eu tiver de ir em determinado lugar, depois de eu apresentar a causa diante de Deus, eu vou. Ou seja, ela chamou a atenção certa, ela convidou a pessoa certa para tomar parte daquilo Sim. que ela estava vivendo. Ou seja, eu vou apresentar diante de Deus. Verdade. Eu vou colocar nas mãos de Deus. E seja... Ali eu acredito que ela estava falando assim, seja o que Deus quiser. Né? Porque quando a gente pega algo e entrega na mão do Senhor e a gente confia que Deus ele tem poder para fazer, porque ela foi instruída. Ela foi ensinada a acreditar em Deus. Ela foi instruída e ensinada a acreditar que Deus tinha poder para reverter quadros e situações. Assim como a gente vai ver lá na passagem, não saindo do contexto de Esther, mas eu gosto muito de trazer essa ligação de um texto com outro, quando José foi levado, né, preso. Primeiro ele foi jogado numa cisterna, depois ele foi vendido como escravo, depois foi levado preso, e em todo o texto vai dizer, e o Senhor estava com José. Então eu acredito que naquele momento ali, Esther, ela estava podendo vivenciar um pouquinho dela ver que o Senhor estava com ela, que ela não foi colocada como rainha por um acaso, Sim. uma mera circunstância, não foi à toa, não foi porque o rei escolheu ela, ou porque ali o servo do rei ajudou ela a se tornar uma rainha, mas era um propósito. Era um escape que Deus queria dar ao povo judeu através da vida de Esther como rainha. E essa parte eu acho tão linda, porque logo após esse período desse jejum, né, ela se apresenta, a Bíblia vai dizer que ela se põe no portão, ela não entra, ela se põe no portão do pátio. E o rei, quando olha para Esther, os olhos dele se alegram. Eu acho que ele lembra, né? Ele fica contente. A Bíblia vai dizer que ele fica contente ao ver Esther ali em pé diante dele. E no mesmo instante ele pega e estende o cedro. Eu acredito que ali foi uma forma. A Bíblia vai dizer que logo quando o rei escolheu Esther, houve dentro dele um amor tão grande que ele a separou como a sua favorita, como a sua escolhida. Então, naquele momento, ou seja, ela estava há 3 meses sem se apresentar diante dele. Eu acho que naquele momento ele olhou para ela e falou assim, nossa, minha esposa, minha amada, a quem eu escolhi para reinar comigo. E ele estende, a gente vê o favor de Deus para com a vida de Esther quando ele estende ali. Imagina você chegar diante de alguém importante e de repente aquela pessoa olha para você sendo um nada, né? Vamos botar aí alguém da alta sociedade, um presidente, um prefeito, um advogado, um juiz, e você é uma faxineira, né? E você precisa levar algo diante dele, e de repente você se apresenta, a pessoa olha para você, Deus coloca graça nos olhos daquela pessoa, aquela pessoa olha para você e fala, vem, pode vir. Vem, se senta aqui, vamos conversar, o que você quer? Porque foi assim que o rei fez com Esther, o que você quer? Vou te dar tudo, até a metade do meu reino. Olha que coisa linda. Foi oferecida a Esther a metade do reino, mas ela não queria isso. E a sabedoria dela, né? E a sabedoria, a estratégia que Deus deu a ela durante esses 3 dias de jejum e oração. E ela vai e chama o rei, juntamente com o rei, manda chamar Amã, aquele que naquele momento era o inimigo, né, seu inimigo e inimigo do seu povo. E ela vai e chama o rei, né, para um banquete, prepara o banquete, prepara a mesa, né, com todos os detalhes, com as melhores comidas, as melhores bebidas. E coloca o seu inimigo assentado. Também. Né? Vai se assentar na minha mesa e eu vou dar também o melhor que eu tenho a oferecer para ele também. E é muito profundo isso, porque às vezes a gente tem que amar aquele que vai nos ferir, que nos fere,
que muitas das vezes nos magoam, Sim. mas Deus nos dá estratégia para que a gente ame, né? A Bíblia fala que recompensa tem se você ama aquela pessoa que te ama. Não é fácil, né? Agora, ama seu inimigo, ama a pessoa que te ofende, ama a pessoa que não te leva, né, com seriedade, mas muitas das vezes age falsamente. Você tem que amar. Sim. E aí Esté, com uma estratégia que Deus deu a ela faz o banquete, leva o rei, leva o seu inimigo Amã, né? E aí o rei pergunta novamente, né, o que ela quer, que ele daria tudo para ela. E ela fala novamente que amanhã vocês retornem, vem novamente, eu vou preparar uma nova mesa. Vamos se sentar de novo, né? Vamos nos sentar à mesa, e amanhã eu o digo que eu preciso, né? E assim foi feito. Ela preparou um novo banquete, e aí é onde o inimigo também ele investe mais pesado. Ele investe mais pesado, e aí quando Amã chega em casa, sua família vai falar coisas no seu ouvido. E ao contrário do rei, que estava cercado de pessoas sábias que deram boas orientações a ele, Amã chega em casa e a sua esposa e seus filhos vão falar coisas para ainda aumentar a ira dele contra Mardoqueu, né? O interessante é que ele chega com soberba também, né? Sim, olha, achando né, sou maioral, o povo se curva, se dobra. Fui convidado para participar de um banquete com a rainha e só tava nós três. Sim. Ele declara, só tava eu, o rei e a rainha. Olha que prazer, olha que fui convidado para estar de novo. Então ele estava se sentindo assim, ele deixou com que a soberba entrasse no seu coração, né? E ele foi tomado de uma soberba tão grande que ali ele vai, mas mesmo assim, ele sabendo tudo que o rei já tinha feito, tudo que o rei já tinha dado, tudo que o rei já tinha proporcionado para ele, mesmo assim não foi o suficiente. Não. Né? Aí ele dá ouvido ao que a família começa. Então arma, prepara. Isso. E aí ele arma, né, uma forca para enforcar Mardoqueu. E aí no decorrer da história, né, tudo acontece, o rei perde o sono, vai ler aquele livro de registro, né? E ali ele encontra e pergunta, né, o que foi feito para esse homem que me salvou, né, que descobriu toda a conspiração contra mim, né? O rei perde o sono. E aí, no decorrer do livro, diz que ele chama a Amã e a Amã acha que é para ele, e aí fala tudo que ele gostaria que fosse para ele, e aí o rei vai e fala, então vai lá e faz isso com Mardoqueu, né? Eu imagino como que ele não ficou. E aí, depois, logo em seguida, eles vão até o banquete, né, que Esté preparou, e ali ela declara tudo que estava acontecendo. Sua identidade? Sua identidade agora era o momento de falar. E eu vejo em tudo, assim, a Esté achou graça, Esté... Eu acredito que ela se sentiu confiante. Sim. Né? É agora. Deus falou, é agora, vai ser agora. Então, ela expõe tudo, fala tudo. E ali não foi de qualquer maneira. Deus deu estratégias para ela para chegar a esse ponto. Esté, né, com a ajuda de Mardoqueu, claro, ela se posicionou e ali pôde ajudar e salvar a ela e todo o seu povo. E levando para os nossos dias de hoje, né, eu penso que a gente precisa todos os dias estar posicionado com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Qual o propósito? Qual o propósito de Deus nas nossas vidas? Para que o Senhor nos chamou? Por tudo que a gente passa, né? Porque, como foi dito, muitas são as aflições. Todo mundo tem aflição. Todas nós temos aflições, mulheres, homens. Mulheres, né, passam por
tantas provações na maternidade, né, em ser esposa, em ter que cuidar do lar e muitas outras coisas. E Deus tem nos chamado para nos posicionar, né, para um propósito. E estamos aqui hoje para algum propósito. E o seu posicionado é bem interessante, né? E amplo. Que às vezes a gente se pergunta, mas nos posicionar em quê? Né? No que eu preciso me posicionar? Porque às vezes a gente está se posicionando em determinadas áreas que não é para a gente se posicionar. Então, até nisso, Sim, né? A gente precisa buscar em Deus ali estratégia, porque Esté foi levada a se posicionar, mas num tempo certo. Ela não poderia se posicionar antes nem depois. Era no tempo certo, no tempo oportuno. Naquele tempo em que a calúnia, né, em que a forca estava sendo tramada, em que a perseguição estava sendo já toda orquestrada, armada, ela precisou se posicionar. Então, qual é o momento de nós, mulheres, nos posicionar? Porque às vezes a gente precisa se posicionar como mãe, né? Para chamar uma atenção mais rígida, para mostrar mais claro algo que às vezes está um pouco distorcido na mente dos nossos filhos. Às vezes precisamos nos posicionar como esposas, né? Porque nós temos lares, casamentos, mas às vezes nós precisamos chegar e falar para o nosso esposo, olha, é isso, está precisando disso, ou precisamos ajustar aquilo outro, ou até mesmo como servas do Senhor, na casa do Senhor, né? Às vezes estamos apenas sentadas de braço cruzado, achando que aquilo ali é o suficiente, né? Ou seja, Esté foi chamada para ser rainha, para trazer livramento para o seu povo. E às vezes o Senhor está nos chamando para a gente fazer algo a mais no reino dele e não estamos nos atentando para isso. Estamos vendo almas perecendo, vidas perecendo ao nosso lado e não estamos nos posicionando nesse sentido. O que eu preciso fazer? Qual é a área que eu preciso me posicionar? Em que sentido eu preciso me posicionar? Senhor, como que o Senhor quer que eu esteja posicionado? Porque tem vários tipos eu acredito, de posicionamento que a gente pode tomar. Mas em cada área a gente precisa buscar em Deus estratégia, direção, sabedoria, discernimento, assim como Esther buscou. Porque se ela não tivesse buscado, eu tenho certeza que o posicionamento que ela fosse tomar, qualquer um, daria errado. Mas quando a gente busca posicionamento em Deus, direção em Deus, ocorre tudo bem, dá tudo certo. Nossa. Igual deu na vida de Esther. E essa palavra posicionamento é bem ampla, né? Porque pegar a posição é você puxar para si responsabilidade. Sim. É realmente tomar posse da responsabilidade daquilo que Deus te deu para fazer. Não, você não vai tomar a responsabilidade de outro. Não, você nasceu, nós nascemos para um propósito. E essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Gente, queremos primeiro agradecer vocês que nos acompanhou. Compartilhe com os amigos essa palavra. Busque em Deus sempre direção, sempre sabedoria da parte do Senhor, porque nós entendemos que a Bíblia ela é uma bússola para nos orientar em tudo aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida. E assim como Esté, ela foi alcançada e foi benevolente diante dos olhos do Senhor, eu tenho certeza que você também será. Basta somente posicionar, buscar em Deus direção, buscar em Deus sabedoria em tudo aquilo que for fazer. Eu tenho o hábito de pensar uma forma, apresente ao Senhor tudo aquilo que você vai fazer, apresente diante do Senhor tudo aquilo que você almeja que o Senhor faça por você, que Ele vai te dar o rumo certo, o caminho certo, e no tempo certo tudo se resolve, tudo se ajusta, tudo chega ao seu lugar, porque mais uma vez eu vou repetir aqui, eu amo essa passagem, gente, Eclesiastes 3 sempre vai ter ali um amplo conhecimento pra gente, é no tempo do Senhor.
não é no nosso. O tempo, ele vem para nos ensinar a gente a esperar, a aguardar, né, o momento certo do cumprimento da promessa e do propósito do Senhor. Então, um propósito Deus tem na minha e na tua vida. Mas para isso a gente precisa se posicionar e buscar em Deus direção, sabedoria e conhecimento. Então nós deixamos para vocês esse pequeno bate-papo, né, sobre a vida, o início da trajetória de Esté, que traz para a gente aí um vasto conhecimento, que se a gente se aprofundar mais um pouquinho, a gente consegue extrair mais um pouquinho aí sobre a vida de Esté para as nossas vidas. Então que Deus abençoe, um abraço no coração, comenta, compartilha e que Deus abençoe. Amém, Deus abençoe.